Olha, o Globo publicou uma reportagem hoje sobre a nossa eleição aqui, o primeiro turno no dia 6 de outubro, dizendo o seguinte: mesmo com a popularidade de Lula mais alta no Nordeste do que no resto do país, o PT vem encontrando dificuldades para emplacar candidaturas a prefeito de afiliados políticos do presidente em capitais da região. Situação que preocupa o partido, que não governa nenhuma capital e tem o chefe do executivo como principal cabo eleitoral. Em 5 das 9 capitais nordestinas, o PT nunca elegeu prefeito desde a redemocratização. Desde o começo do ano, Lula foi a 14 cidades da região, com destaque para 3 idas ao Recife, onde o PT não vai indicar nem o vice do João Campos, que tem quase 80% das intenções de voto. Queria indicar vice, porque ele vai provavelmente sair para se candidatar a governador, mas não vai levar. Além de 2 visitas a Salvador, em que o PT não tem candidato, ele apoia o candidato do MDB, numa composição com o MDB baiano, e Fortaleza, onde aí sim o PT tem candidatura. O presidente já afirmou que terá cautela para não entrar em campanhas que oponham nomes de sua base, mas que vai se dedicar a palanques contra a extrema-direita. Pesquisa IPEC, divulgada neste mês, mostra que os eleitores do Nordeste que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom subiu de 43% para 53%, índice que não ultrapassa a barreira dos 37% em outras regiões do país. A capital baiana é considerada pelo PT o cenário mais adverso do Nordeste, até porque o PT foi para o 5º mandato do governo baiano, 2 do Jacques Wagner, 2 do Rui Costa e 1 agora do governador Jerônimo. Mas em Salvador não emplaca. Lá o partido apoia o pré-candidato do MDB, Geraldo Júnior, que disputa com o atual prefeito, que é favorito à reeleição, Bruno Reis. O partido de Lula nunca esteve à frente de Salvador, apesar de governar o estado ininterruptamente desde 2007. Tem receio de um revés já no primeiro turno agora, porque de fato há possibilidade de que isso aconteça. Eu acho que temos vários pontos aí, né? Eu acho que o primeiro é de estratégia partidária mesmo, né? O PT tem uma estratégia partidária nacional, né? Historicamente, ele tem uma estratégia partidária nacional. Então, ele elege governadores junto com o presidente, né? Então, porque a eleição de governador é junto com a do presidente. Nos municípios, o PT sempre teve dificuldade, mas ele está no seu pior momento. O PT já teve mais de 600 prefeitos ali em 2012 e hoje ele não chega a 200, né? Ele está no pior momento, né? A última eleição foi a pior delas, com certeza, né? A Lava Jato, evidentemente, que contribuiu muito com isso, mas eu falava em estratégia, você vê ali partidos do Centrão, União Brasil, PL, o PSD do Kassab, eles têm uma visão de que os prefeitos são a grande força do partido, inclusive para a eleição estadual. Então, é uma estratégia de ter candidatos competitivos e que o PT não tem, né? Nem em São Paulo o PT vai ter candidato. Primeira vez na São Paulo, história. O berço do PT não vai ter candidato, vai apoiar um outro candidato. E há uma visão de que é preciso ter aliados, né? Não se meter em encrenca, em treta, porque tem a sucessão do presidente daqui a pouco. Que né, é o que de fato importa. Que é o que de fato importa. Então, não vamos brigar ali, não vamos subir em palanque que não precisa, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda é se esses candidatos são ou não competitivos, porque eu costumo dizer, né, a reeleição é para reeleger. Então, você ter prefeitos já facilita a sua vida para o próximo mandato, porque, enfim, especialmente ali no município, né, que a eleição a gente chama ali de ser mais administrativa, se o prefeito está indo bem, toca para frente, né? Além de toda a vantagem que ele tem da máquina. Mas, nesse ciclo, as emendas partidárias estão vitaminando os atuais prefeitos de uma forma nunca vista. Então, deve aumentar o nível de reeleição, porque vocês lembram, né, que essas emendas, né, as emendas PIX, as emendas do orçamento secreto, elas vão direto para os municípios. Então, os deputados mandaram então, os municípios estão com muito dinheiro nesse ciclo. Então, acaba que uma coisa leva a outra. E, por último, tem também né, a gente olha regiões, muitas vezes, como o único demográfico importante. Então, você olha e fala, no Nordeste, o Lula tem, né, como você trouxe os índices aqui, maior popularidade, portanto, ele deveria eleger mais prefeitos. Mas nas cidades grandes do Nordeste,
acontece um fenômeno que acontece nas do interior aqui no Sudeste ou em outras regiões. É um eleitorado muitas vezes mais conservador, mais religioso, mais evangélico, né? Muito evangélico em muitas capitais no Nordeste, né? Então ele vota para um outro lado, que não é o lado do PT, ele vota exatamente em partidos mais tradicionais. Então, acho que tem muitas camadas aí dessa discussão para entender o quadro. E a dificuldade de renovação da política em geral, né, Uriah? Mas do PT especialmente, né? Eles têm desde sempre aí, vem com essa promessa de... Trazendo até para uma crítica mais pessoal agora também. Voltam aí em 2022 com essa candidatura do Lula, com promessa de defesa da democracia. Mas a gente vê que muita coisa continua o mesmo. Então, assim, o que a gente está discutindo hoje também? Relação Lula-Maduro, que só porque ele deu ali uma mudadinha assim no tom um pouquinho, ameno, muito mais, né, muito mais fraco do que precisaria, já estão falando que mudou o tom, mas não, assim, então muito daquilo que já acontecia continua nesse partido, que ainda passa, acima de tudo, eu acho que por uma crise de identidade, então não sabe realmente o que não sabe o que vai fazer depois do Lula, quando o Lula sair também. Quem que é a liderança depois do Lula? É o Haddad? É a Glaze? Quem que seria essa pessoa, assim? Então eu acho que é um partido que tem muita coisa que precisa mudar, se quiser dar certo mesmo. A política está envelhecendo, Sila, ou são os eleitores que querem políticos mais velhos? Porque se a gente olhar, por exemplo, a eleição em São Paulo, tem a Tabata, que é jovem, aí eu não estou entrando no mérito da qualidade do candidato, da tendência ideológica, tem a Tabata, tem o Pablo Marçal, que é jovem. Quem mais? Não, o próprio Boulos e o Boulos também. O Nunes também não é. Né? Mas eu vejo nas eleições municipais muito mais renovação, né? Então você tem uma turma vindo ali nos municípios com mais renovação. Agora, a política aqui no Brasil ela é muito personalista, né? Então, quando você olha a questão mesmo dos Estados Unidos, as decisões agora, ali teve um momento muito diverso ali do Biden apontar a Câmara, criar um clima e conseguir fazê-la, mas em geral não é uma decisão do cara, né? Não tem um dono do partido, sim, né? Outro, e aqui sim, né? Os partidos aqui eles têm donos, né? Eles são mas os republicanos hoje têm um dono, né? Os republicanos hoje eu não diria que eles têm um dono, mas eles têm um candidato que eles apoiam acima de qualquer coisa, né? Então enfim. É um dono, um ícone. É um ícone, um mito, um mito. Não, e é um cara que traz voto, enfim, é o cara mais competitivo que eles têm, né? Então, eles acreditam, né, nisso, mas eu não diria que ele é o dono do partido, né? Hoje ele domina o partido pela capacidade eleitoral dele, mas é por isso. Sim. Aqui você tem figuras que dominam o partido que não têm uma capacidade eleitoral, por exemplo. Sim. Não é? Quer dizer, que são os Kassab. CEOs, né? Os CEOs. Kassab, acho que acho que no Centrão quase todos, né? É um clássico, né? No Centrão, acho que quase Aliás, todos. o PSD varreu o estado de São Paulo. Um negócio impressionante que o PSD fez aqui. Da eleição para cá, né? Da eleição do governador Tarcísio para cá. 80% dos prefeitos tucanos do interior migraram para o PSD, gente sem mandato também. Você sabe que eu vou contar uma historinha pessoal aqui, pode? Sim, por favor, a gente adora. Eu entrei no PFL na época junto com o Kassab, praticamente. Eu para fazer comunicação e ele para organizar o partido fora do Nordeste, porque o partido era muito forte no Nordeste e não existia no resto. E ele fez exatamente esse trabalho e ele fez crescer esse partido, né, que depois mudou de nome várias vezes, hoje é o PSD. Então ele tem uma capacidade de fazer isso que ele tinha lá de jovem, né? Quando a gente começou, ele já tinha esse talento, já tinha esse jeito de fazer que ele continua fazendo e que é muito poderoso e que, enfim, funciona bem. Agora, sobre essa questão da renovação, acho que o eleitor hoje, ele tem muito mais, eu diria, voz, né, por conta das redes sociais. Então, você vê o eleitor, né, muito mais ansioso, angustiado a respeito desses temas, e você vê também políticos que não largam o osso, como a gente fala, né? Quer dizer, essa eleição nos Estados Unidos, com Biden e Trump, que era o que se colocava até agora, era uma coisa que você olhava e falava, gente, não é possível, né? E não estou falando nem da idade, estou falando
da trajetória, de você não ter outras figuras, né, aparecendo, conseguindo se colocar. Isso acontece aqui no Brasil também. No caso do PT, o PT se confunde com o Lula, né? O PT e o Lula são a mesma coisa. Então, o PT pós-Lula, né, como ele estava pensando, ninguém sabe o que vai ser, mas também nunca ninguém soube o que ia ser. Né? Isso acho não que ninguém quer saber também. Não é uma Eles, novidade, pelo menos, porque né? a força do PT é o Lula mesmo, né? Então, é desse jeito que se coloca, né? Agora, o Kassab é uma figura a ser estudada mesmo, né? Porque ele conseguiu fazer isso com o PFL, se elege. Eu me lembro claramente que eu acompanho aquilo bem de perto. O Serra não queria de jeito nenhum o Kassab como vice, ele queria o Lars Grael, que era afiliado ao PFL, ex-esportista, né? Tinha amputado a perna, vítima de um acidente. E o Kassab consegue se viabilizar como vice, já imaginando que o Serra não ia segurar as pontas, e não segurou as pontas. Ele se transforma, ele e o Serra desenvolveram uma amizade muito especial, né? O Serra passou de antipático ao Kassab a amicíssimo do Kassab. Não é difícil gostar do Kassab, ele é uma pessoa super... Né, acho que fácil de gostar. E ele se dedica muito Mas ele ao não que ele faz. Com características populares, né? Isso é outra coisa, mas assim, eu que trabalhei na época, né, quando eu falo que eu trabalhei no PFL, eu fui trabalhar com o senador Jorge Bonhausen, que era um grande estrategista, né? Esse sujeito do bastidor que participou, né? E eu convivi muito com ele, era uma escola, convivo até hoje. De vez em quando eu ligo para ele também para saber o que ele está achando. E o Kassab tem essa escola e ele é um grande herdeiro nesse sentido do senador Bonhausen, de ter uma leitura muito apurada da política e muito sem paixão. Ele tem uma leitura muito objetiva. Pragmática, né? Eu adoro ouvir. Ele sai do PFL, funda o PSD durante o mandato como prefeito de São Paulo, ou seja, ele exerce a prefeitura da maior cidade do país, cria um partido, o PSD, acho que foi ali no primeiro mandato da Dilma, né? Eu me lembro até de uma frase do Mercadante, na época, acho que era ministro-chefe da Casa Civil da Dilma, dizendo que queria transformar, e para ele deu errado, do ponto de vista dele deu super errado, do Kassab deu certo, porque aconteceu, o Mercadante dizia que eles queriam estimular o crescimento do PSD para que o PSD fizesse frente ao MDB na época, e isso se concretizou não como o PT gostaria que se concretizasse, né? Para se tornar menos refém do MDB na época e contar em tese com o apoio de um aliado tão grande ou maior que o MDB, mas de fato se concretizou. E o Kassab conseguiu, ele, por exemplo, o Afif era vice-governador do Alckmin e ministro da Dilma ao mesmo tempo. Lembra? Ele era ministro da micro e pequena empresa. O próprio Kassab, né? Ele saiu de um governo e entrou no outro. Ele ficou no impeachment, lembra? Ele era ministro da Dilma. Exatamente, e ele saiu de uma porta e Temer. entrou na outra. Sensacional. Hoje tem ministro no governo Lula e base chefe duas do governo vezes. Tarcísio. É base duas vezes, em São Paulo e em Brasília. É impressionante mesmo. Ele é uma figura a ser sem paixão, como a Cira lembrou aqui, a ser analisada e, enfim, é um cara absolutamente hábil, né? E de bastidor, né? Exatamente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.